Como vai, pessoal? Aqui é o Daniel Mazarin, do Mente Aberta Podcast. A gente está de volta aqui mais uma vez, agora continuando o nosso tema, né, sobre as virtudes cristãs. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre fé, né, que é uma virtude também, como a gente já falou sobre amor, como a gente falou sobre temperança. E a gente hoje vai estar discutindo um pouquinho aqui sobre fé. Então eu já disse que o meu nome é Daniel Mazarin. Meu nome é Wellington. Pastor Edson. Sou o Anderson Carlos. Uou! Então pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então a gente falou aqui que a gente vai falar hoje de fé e que fé é uma virtude, né? Então eu não sei se a gente chegou a explicar isso nos episódios passados, então eu trouxe para esse episódio aqui para a gente tentar entender um pouquinho o que é uma virtude e por que a fé é uma virtude e encontra dentro dessa classificação, né? Essa classificação de virtude é considerada para todos aqueles casos que a gente já viu nas outras virtudes, né? Que são amor, são a temperança. Então o que seria uma virtude? Uma virtude é uma classificação da moralidade, ou seja, a gente sabe o que é uma coisa que é certa daquilo que é errado. A gente consegue fazer uma distinção do que é certo e o que é errado. Mas alguns pensadores antigos pensaram em como que eu consigo dividir melhor isso, né? Como que eu determino aquilo que é moral ou não? Como que eu falo de alguma coisa que é desejável em alguma pessoa, né? Embora a gente classifique como certo ou como errado, aquilo que é certo é desejável. Então, como que a gente classifica algumas características desejáveis nas pessoas? Então, é daí que vem as virtudes. E as virtudes são separadas em dois grupos, né? As virtudes que são consideradas cardeais porque são aquelas virtudes que são consideradas pela maioria das pessoas civilizadas, né? Dificilmente você vai achar uma pessoa que discorda que tal característica é uma virtude. Que no caso é a prudência, é a temperança, a justiça. Ninguém se acha que vai contra isso, que vai falar que isso não é algo desejável em uma pessoa. Porém, temos aquelas que são mais aceitas pelos cristãos, que são chamadas virtudes teologais. E essas são a fé, a esperança e a caridade, né? Que a gente já falou que é o amor também. Então, essas classificações foram feitas para ajudar a gente a entender, além do que é certo e o que é errado, aquilo que é desejável nas pessoas, características que são desejáveis, né? Mas aí a gente pode falar um pouco da virtude de fé, né? Trazendo agora essa característica para a fé. Por que às vezes as pessoas acham que têm dificuldade, principalmente aquelas que não são cristãs, de entender, mas por que a fé é uma virtude, né? O que tem de moral, o que tem de certo ou de errado acreditar num certo conjunto de princípios, né? Um certo conjunto de afirmações. Então essa daí é uma pergunta que foi feita também eu li um livro há um tempo atrás do C.S. Lewis, que ele faz justamente a mesma pergunta. Ele fala, mas por que eu devo acreditar num conjunto de afirmações e acreditar que isso daí é algo que é desejável a uma pessoa? Mas como ele mesmo explica, então, não simplesmente acreditamos no que acreditamos, porque nós somos constantemente impelidos contra aquilo que acreditamos pelas situações do dia a dia. Nem sempre aquilo que a gente sabe que é certo é o mais conveniente no momento. Então, nesse momento, a gente tem que decidir entre se a gente faz aquilo que a gente sabe que é certo ou se a gente faz aquilo que é conveniente, que muitas vezes não é o certo. Então, é por isso que os cristãos aceitam a fé como uma capacidade de a gente conseguir agir conforme aquilo que a gente acredita, mas realmente, né, não somente quando é conveniente. Por isso que a gente considera a fé como uma virtude, né? Porque é essa capacidade que a gente tem de agir conforme aquilo que a gente acredita, mesmo quando não é conveniente. Bom, então agora que a gente já viu que a fé é uma virtude, vamos tentar entender um pouquinho como que é apresentada a fé na Bíblia, né? O que é fé segundo a Bíblia? A fé, ela, lá em Gálatas 5, né? Ela nos chama atenção e mostra que ela faz parte das virtudes, o Daniel acabou de falar, né? Paz, longanimidade, benignidade, temperança e tem a fé. E a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando se trata de Deus, nós não estamos enxergando. Quando se trata da palavra, é algo espiritual. Então ela, em todos os momentos, a gente vê muitos princípios, Deus mostrando que é pela fé. Então, a Bíblia, o cristianismo, Deus se acredita, se espera e se enxerga através da fé. Então, ela é muito importante. E aqui em Hebreus, Epístola aos Hebreus 11:1, ela dá a maior resposta, né? A Bíblia se responde por ela mesma, que é a fé na Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho do que agradar a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, resumindo aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê. A fé está ligada à esperança, a gente acreditar que já aconteceu, naquilo que vai acontecer, a ter a certeza daquilo que vai acontecer, não ter dúvida, mas ela também está baseada em algo, a gente está falando de Deus, né? Eu queria trazer um texto aqui para explicar o que é a fé e dar um testemunho de fé. Aqui em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, tem uma história muito linda do centurião de Cafarnaum. E eu vou ler aqui para vocês. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a resposta dele: pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia, Dani, Pastor Edson, Anderson, e para quem está ouvindo, ela está recheada de princípios, de exemplos sobre fé, e ela nos chama a ter fé. Crer em Deus, a gente precisa de ter fé. E Deus almeja isso, né? Ele entregou o Filho dele na cruz esperando a fé do homem na terra, né? Ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. O crer está ligado à fé, o esperar está ligado à fé. Esqueci o resto do versículo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo isso está ligado. Então a fé, resumindo, é eu acreditar, eu esperar em Deus que Ele pode fazer. Então a fé, ela está ligada à esperança, e tudo que nós encontramos na Bíblia, o caminho do Senhor, o cristianismo, Deus, Ele nos chama e se entende e se crê é através dessa virtude chamada fé. Eu acredito, né? Eu espero em algo e eu sei que vai acontecer, porque eu espero na fortaleza que é Deus e Ele pode fazer. E dando um exemplo aqui dessa fé linda do centurião. O centurião, ele era um oficial romano, né? E na linha dele ali, na hierarquia romana ali, onde ele estava, ele tinha 100 soldados abaixo dele ali. E ele dava ordem a esses soldados e ele tinha esse poder. Era a cultura ali dos oficiais. Ele estava numa linha que ele dava ordem e esses 100 soldados teriam que obedecer a ordem dele. Talvez ele poderia ter um orgulho de saber que ele tinha um poder na mão ali, né, pastor Anderson, Daniel? Mas a gente aprende com ele aqui que ele depositou a esperança e creu e quebrou o orgulho e tirou talvez as vestes militares ali para crer e depositar isso chamado fé e esperança no Senhor dos Exércitos, né? E ali ele reconhece nessa história, né? Jesus, ele chega próximo da residência dele, ele fala: Senhor, não sou digno de que tu entres na minha morada, né? Mas dizei uma palavra e o meu servo, o meu criado será curado, né? Então a gente vê um exemplo muito lindo de fé. Tem muitos outros na Bíblia aí, dando exemplo de fé, Abraão com Isaac, mas eu separei esse aqui porque eu acho muito lindo. Um homem que estava numa linha assim hierárquica, um nível alto, que poderia talvez não se voltar para Deus, não deixar Deus trabalhar essa fé dentro dele, mas ele
tirou o orgulho, tirou essas vestes militares e entregou no lugar certo. Então a fé, ela está baseada e enraizada na rocha que é Cristo, né? E a gente, olhando para Ele, a gente espera e tem a certeza das coisas acontecerem na nossa vida. Ô, Ed, você falando de orgulho, eu lembrei de um versículo aqui que, na verdade, esse versículo aqui é do Antigo Testamento, ele é citado várias vezes no Novo Testamento. Paulo cita ele em Coríntios, em Gálatas, se eu não me engano em Hebreus também está citado, que é o versículo de Abacuque 2,4, que ele vai fazer justamente essa comparação que você fez com o orgulho. Ele vai falar, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, justamente aqui no texto de Abacuque, ele está colocando o orgulho em contraponto com a fé, né? O orgulho e a arrogância. Colocando aqui que para a gente ter fé, a gente tem que deixar de lado o orgulho e a arrogância, né? Deixar de acreditar, de ser sábio aos nossos próprios olhos, igual o Paulo vai dizer, né? De pensar que a gente está fazendo aquilo lá por nossas próprias forças. E depositar confiança em algo que está fora. Mas só que quando a gente percebe os exemplos de fé na Bíblia, a gente percebe que não é somente a ponto de você acreditar, mas é você acreditar e levar isso a influenciar suas atitudes no dia a dia, né? Que, inclusive, eu não vou entrar muito nesse assunto, que depois vai ter outra pergunta, né? Mas vai falar lá que a fé sem as obras é morte, se não me engano, em Tiago. Então a fé está intimamente ligada a você tanto deixar o orgulho de lado, como você ter essa convicção de que Deus está no controle, né? E deixar isso influenciar as atitudes no dia a dia, que é o que Jesus fala para o centurião. Ó, eu jamais vi fé assim, né, aqui em Israel, porque ele foi lá, ele demonstrou sua fé pelas suas atitudes. Ele falou, né, eu sei que você não precisa ir lá, eu confio e estou demonstrando isso porque eu também sou homem de autoridade, né? Então acredito que essa visão de fé aqui tá bem ligada com aquilo que você disse sobre o orgulho, né? Deixar o orgulho de lado. Você falando de fé, quando você estava falando de orgulho, né? Eu lembrei da passagem de Naamã, né? Onde a menina falou, ó, tem um profeta lá, né, em Israel, e ele vai até lá, o profeta não recebe ele. Até foi tema dos estudos esses dias, né? Você tocou muito na questão do orgulho. E aí Naamã falou, não, mas espera aí, o rio lá é sujo, cara. Tem uns rios aqui muito mais limpos. Os caras chegam e falam assim, não, se ele pediu uma coisa difícil, vamos lá, mas é uma coisa simples. Vai lá e dá 7 mergulhinhos lá no rio para ficar purificado. Então, cada mergulho dele tratava um pouco do orgulho e dessa soberba de Naamã, né? Então, quando a gente fala de fé, realmente ela expulsa, a prática da fé ela vai expulsando um pouco essa questão do orgulho que o homem tem no coração, né? E aí tem várias e várias passagens aí que a gente vê o orgulho sendo tratado aí, além de outras coisitas mais. Em cima disso que cada um de vocês já colocaram, né? Vai se resumindo, apesar de muita coisa, mas assim, os versículos eles acabam praticamente se repetindo. Mas eu tinha anotado aqui um versículo que fala sobre essa fé que traz a vitória. Para Naamã, por exemplo, você tem que ter uma fé. Agora, a palavra do Senhor em 1 João 5,40, ele fala assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se a pessoa tiver fé, isso aí vai se abrir portas para ela, porque a pessoa que ela não tem fé, ela acaba se resumindo naquelas poucas conquistas que ela consegue. Agora, a pessoa que tem fé, ela mesmo que algo não está acontecendo no momento, como o Elito citou aqui, Hebreus, né? Hebreus 11:1, você não está vendo, mas você está crendo que lá na frente já tem algo acontecendo, Deus já tem preparado alguma coisa, e essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança, crer em Deus e saber que no tempo exato, para consolidar ainda mais a nossa fé, aquilo que Deus tem preparado para nós vai acontecendo dentro do seu tempo, não no nosso, mas no tempo de Deus. Ter fé também é saber esperar. Bom, já que a gente entrou nesse assunto aí, né, de falar de acreditar e de esperar, e que isso está bem ligado com a fé, a gente pode entrar numa outra questão aqui, né? Fé e crença são a mesma coisa? Elas parecem ser a mesma coisa. Eu só voltando um pouquinho, eu procurei um pouco sobre a definição de fé, né? Ela fala assim que é uma adesão de forma incondicional, que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade sem qualquer tipo de
de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou na fonte. E qual que é a fonte da nossa fé? Hebreus 12:2 fala assim que Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, a nossa fé vem dele, a origem da nossa fé é dele, e ele é quem vai completando e vai aumentando a fé no nosso coração. Então a gente viu aí várias definições de fé, é você confiar cegamente, é você se entregar num todo, esperando receber algo, sem ao menos você ter uma faísquinha daquilo, né? É você realmente confiar cegamente, se entregar por completo. Crença, aí é um pouquinho diferente. Quando a gente estudava, eu lembrei do texto da Samaritana, eu vi ali um pouco dos conceitos de crença, né? Algumas coisas, a crença a gente pode ser tomada como e passada de família, ela pode ser passada por um meio social, ela é passada de forma religiosa. Vamos então para uma definição disso. Então a crença é algo que eventualmente chama a nossa atenção, é uma circunstância momentânea, algo que nós passamos a acreditar. E durante a nossa vida, quando criança, muita coisa é passado de família para a gente passa a acreditar e depois passou um tempo você fala assim, isso aí não é verdade. Uma coisa assim, minha mãe falou, eu lembro que a minha mãe disse assim, no ano 2000 o mundo vai acabar, rapaz. Nós estamos em que ano? Mas até quando eu cheguei perto aí do ano de 2000, eu fiquei com aquilo. E a gente, quando criança, você acredita em Papai Noel, em Coelho da... A gente acredita em várias coisas que são passadas pra gente. No texto de João 4, quando Jesus ele encontra com aquela mulher, ela revela ali uma mulher com um monte de crenças. É o lugar para adoração. Os nossos antepassados, eles tiravam água aqui do poço. A gente vê uma crença social. Peraí, como o senhor, sendo judeu, conversa com uma samaritana? Então é tudo algo que ela foi recebendo conforme o tempo e ela passou a acreditar nisso tudo. Então, muitas vezes, a fé é você confiar cegamente, sem nenhuma evidência daquilo. Mas a crença, ela pode ser passada, aquilo é muito momentâneo. Hoje você acredita, amanhã não. A gente, por exemplo, que serve a Deus hoje, a gente foi enganado muito tempo. A gente acreditava em coisas que nem existiam, né? Era um tipo de crença que foi passado para a gente, né? Logicamente que a gente cresceu dentro de um lar cristão também, né? Apesar de ser uma outra religião, mas a gente acreditava em outras coisas. Mas com o tempo, a gente descobriu a verdade. E Cristo fala que Ele é que é a verdade, né? Então a gente acreditava em outras coisas, tinha crença em outras coisas, mas a partir do momento que o autor e consumador da fé ele foi ministrado ao nosso coração, a gente passou a confiar e entregar nossa vida cegamente a Ele com convicção, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que a gente pede, que a gente pensa, sem a gente visualizar nada. E aí a gente vê na galeria da fé e dos heróis da fé, os caras acreditando sem enxergar nada. Né? Abraão, como foi citado, Sara, e a gente tem vários exemplos aí na galeria da fé, daqueles que creram, né, sem enxergar nada. Bibão, eu sei que não está entre amigos aqui, eu só quero discordar numa parte. Vai lá. Eu sabia que você ia discordar, rapaz. Não, mas é só para deixar um pouco claro que o meu entendimento é um pouquinho diferente, mas só que na questão da palavra cegamente. Porque, pelo menos naquilo que eu estudei aqui, a fé, não necessariamente, ela precisa ser uma crença em algo cego. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu falo para você aqui, isso daí é conhecido cientificamente, que você andar na chuva, você se molha menos que você correr na chuva. Isso daí, eu tenho provas aí, tem provas científicas que provam que isso é verdade. Mas só que quando tá chovendo, você anda na chuva ou você corre na chuva? Depende da pressa. Então, é isso que eu tô. Isso que é a ideia de fé. É você, pelo menos na concepção que eu peguei, é você tentar agir conforme aquilo que você acredita. Porque você pode acreditar, que nem você pode ter uma crença e não agir conforme a crença. Eu falo cegamente no sentido de entrega, assim. Não que
você vai louco em qualquer coisa, assim, sabe? Vou dar outro exemplo. Imagina agora que alguém chega pra você e fala que conheceu Nova York. Por que você acredita que ele conheceu Nova York? Você já foi pra Nova York? Não, eu não, mas ele acho que vai apresentar alguma coisa, Então, né? porque ele tem argumentos bons que comprovam que Nova York existe. Assim como nós cristãos temos argumentos bons de 2000 anos atrás que vem pessoas morrendo para falar que a fé é verdadeira. Sim. Então, ou seja, a gente não acredita esse cegamente é um pouco, vamos falar, pode ficar um pouco confuso. A gente acredita porque a gente tem provas e evidências que realmente essa fé é verdadeira e durou 2000 anos e pessoas morreram para defender ela, entendeu? Então a gente acredita em algo que tem um texto de que fala sobre Abraão, eu vou achar o texto aqui. Assim, a fé que foi desenvolvida no meu coração foi sem eu saber de toda essa história. Sim, aí tem um ponto interessante, que você acreditou mesmo que você ainda não tinha todos os argumentos. Sim. Mas isso não quer dizer que você foi contra os fatos. Deixa eu achar o texto de Abraão. E sem fatos também. E sem muitos fatos. Quer ver? Deixa eu só te falar o texto que eu falei que ia falar de Abraão aqui. Ó. É Romanos 4, do 18 ao 21. Vai falar, ó, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade no ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ou seja, aqui no versículo 19... ele fala, ó, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade no ventre de Sara. Ou seja, ele não desconsiderou que era quase impossível aquilo ali acontecer. Ele sabia que aquilo ali, na condição que ele estava, era uma coisa que era possível que, tipo, não aconteceria, mas ele não deixou se enfraquecer por causa disso. É isso que eu tô falando que é fé, é você acreditar a ponto de você deixar suas atitudes ser influenciadas por isso. Mesmo que você sabe que talvez... que as condições não são boas, mesmo que não for conveniente. Para Abraão, talvez não era conveniente acreditar. Talvez muitos zombassem dele e falassem, você não vai conseguir ter filho com essa idade. Mas só que não, ele foi contra, ele acreditou em algo que era maior aquilo que estava sendo colocado, que é Deus, né? E por isso ele foi acima dos fatos. Então ele não desconsiderou os fatos. É isso que eu estou querendo colocar assim no cegamente. Ele creu contra a esperança, é isso aí. Bom, então a nossa próxima questão é a fé. Então, é baseada na razão ou é na emoção? Primeiro nós temos que entender a definição de razão e de emoção. Razão, conjunto de faculdades intelectuais, compreensão, discernimento, juízo, julgar a questão, lucidez, entre outras. Emoção é o conjunto de reações variáveis na duração e intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. As emoções são despertadas e são uma resposta a um estímulo externo. Essa é a definição de razão e de emoção. Vamos à fé emocional. Ver se a sua fé ela é emocional. Algumas pessoas vão se encaixar dentro disso e as outras vão se encaixar dentro da próxima, da fé racional. Fé emocional. A fé emocional é aquela na qual o fiel baseia sua crença e também seu agir naquilo que ele sente. Seu juiz é a emoção. Se essa for positiva, está valendo. Eu creio plenamente no sobrenatural e nas emoções, e que o agir de Deus pode trazer emoções à minha vida. Porém, a fé não deve ser baseada no agir sobrenatural de Deus ou nas emoções. Estas são consequências da fé e não causa dela. O ser humano é como um trem onde as emoções e sentimentos são alguns dos vagões, mas não é a locomotiva que faz andar o trem. Essa locomotiva é Deus e é a nossa fé. Essas outras coisas, elas vêm, a fé, tem pessoa que tem uns surtos espirituais, né? É aquele momento de explosão, de emoção, porque o pregador falou alguma coisa, porque alguém falou e alguma coisa para ela ali que Deus está falando, e ela desperta, que ela faz loucura, né, nos seus momentos de emoção. Eu já vi pessoas emocionadas
Na hora da oferta, por exemplo, se tem um cara que fala lá, não sei o que, o cara arrancar relógio do braço, jogar dentro do coisa lá, é uma emoção. E depois a pessoa vai ir lá no bastidor e pegar o relógio de volta. Por quê? Porque ele voltou na razão. Falou, o que eu fiz? Então, essa fé emocional não nos serve. Porque ela é uma fé momentânea. Ela é de acordo com a sua emoção daquele momento. Aí, quando volta a sua razão, aí aquela fé que você teve, você já não tem mais. Então, e a fé racional, trata-se da fé que busca compreender Deus, sua vontade, seu agir através da palavra de Deus. Não podemos confundir fé racional com fé científica ou simplesmente uma fé fria e morta. Isso acontece, mas não é necessariamente uma característica da fé racional, mas sim da pessoa. Romanos 12:1, por exemplo, para a gente entender o que é emocional e o que é racional, a palavra do Senhor, em Romanos 12:1, ela fala de nós oferecermos ao Senhor o quê? Um culto emocional? Não, um culto racional. Então, a nossa fé, ela tem que ser racional. Racional fala de um culto lógico, um culto que você está entendendo. A nossa fé, ela é racional, ela é inabalável e ela é lógica. Você crê que Deus pode fazer, você não vai pedir, é que nem um pastor nosso falava, o nosso Deus é Deus do impossível, não do absurdo. Então, a nossa fé faz com que nós peçamos coisas para Deus até impossíveis. Mas tem coisas que eu vou pedir com tanta fé, mas eu vou pedir algo absurdo para Deus, aquilo ali não é lógico. Não é lógico. Então, eu creio que, ainda aqui, fala assim, a fé racional pensa, concorda e age de acordo com a palavra de Deus. Jó teve uma fé racional. A fé de Jó era uma fé racional. Já no mesmo texto, a mulher de Jó, ela não teve uma fé racional. Ela teve uma fé emocional. A hora que as coisas começaram a dar errado na vida dela, a hora que perdeu o filho, que perdeu casa, que perdeu dinheiro, a emoção, tanto que ela tenta induzir o marido a pecar contra Deus. Mas ele estava na sua fé, na sua razão, e ele ainda argumenta, e ela, na sua fé emocional, pede para ele amaldiçoar a Deus, mas Jó fica firme para a glória do Senhor. Pastor, esses exemplos que o pastor trouxe, eu vi bastante, assim, as pessoas errar, né? Quando a gente trata de emoção, a gente está falando da carne. Quando a gente olha a palavra de Deus, Paulo falando para os Gálatas andar em espírito, né? Para não cumprir os desejos da carne. Jesus chamando o povo, olha, aquele que quiser vir após mim, então negue-se a si mesmo. Mata a tua carne, né? Aquele que quiser ter a sua vida, então agora você vai perder. Então eu vejo assim os princípios na palavra, o Senhor sempre chamando para a razão. Eu vejo esses erros assim nos cristãos, né? E eu já cometi muitos deles, quando a gente começa a caminhar com Cristo. Eu falo assim, é um crescimento a fé, Deus que acrescenta. A gente vê alguns versículos, né? Os discípulos falam, Senhor, me acrescente a fé, né? A virtude, né? A fé, o fruto do Espírito, como antes falou umas gravações atrás do podcast, ele falou que é um fruto. Então o fruto é lançada a semente, é adubada a terra, é lançada a semente, ela germina, cresce, e essa árvore precisa de tratamento e ela vai crescendo com o tempo. Então eu vejo esse erro porque as pessoas só estão engatinhando, não ouviu ainda muito a voz de Deus, né? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então qual que é a intensidade? Paulo falava do leite racional, né? Corrigindo ali o povo de Coríntios. Só que você vê assim que é um crescimento. Muitos erros, né? São por ignorância da pessoa, de estar com a fé da emoção e acreditar que é daquela maneira. Mas muitos outros erros é porque ainda esse leite não foi engrossado. Precisa ouvir mais a palavra e precisa entender que está na razão. Então, quanto mais você se afirmar com Deus e na palavra de Deus, você vai se solidificar. Tem um texto em Mateus 7 que fala do servo prudente, né?
E ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, compará-lo-ei ao servo prudente e fiel, né? Que edificou sua casa sobre a areia? Não, sobre a rocha. Aí depois no final fala, veio uns rios, ventos e combateram aquela casa não caiu. Então eu exemplifico isso. É a raiz. Tudo depende da raiz. Quanto mais enraizado com Cristo, mais esse leitinho, esse alimento vai engrossar, mais a nossa casa vai estar edificada e muito mais eu vou entender então que a fé, ela pode estar na emoção muitas vezes, mas o que Deus quer é que a nossa fé esteja na razão. Porque depois que Adão caiu e pecou, então o pecado veio sobre nós. A carne, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é forte. Não, a carne é fraca. E quanto mais a gente dá lado para a carne, a nossa fé, ainda que seja pouquinho, ela vai estar baseada na carne e na emoção. Mas se a gente tiver firmado, ouvir a voz, guardar, ouvir a palavra, intensificar, nós vamos crescendo. Tudo cada um no seu tempo, conforme a medida de fé, para frutificar para Deus. E aí então, a nossa fé vai estar baseada na razão. Bom, então, de tudo que já foi falado aí, agora a fé aumenta com o conhecimento de Deus, né? Eu não precisava nem responder tudo que a gente já falou aqui. Claro que aumenta, né? Conforme a gente amadurece na fé, né? Conforme a gente busca o entendimento de Deus, a gente busca conhecer mais a Deus, a nossa fé aumenta proporcionalmente. Portanto, se procurarmos conhecer a Deus, começamos a perceber as maravilhas da sua palavra, começamos a entender o quanto a sua palavra é confiável, né? Igual eu já falei aqui, para as pessoas entregarem a sua vida para afirmar a sua veracidade, a ponto de observarmos as obras da natureza, né? Como o próprio Paulo fala em Romanos, que a própria natureza já é uma evidência de Deus, né? Reconhecemos essa organização inteligente da natureza, sabemos que isso daí é uma prova de que Deus existe, né? A ponto de entendermos que Deus enviou seu Filho, né, para pagar nossos pecados. Começamos então assim que procuramos a conhecer, a fortalecer a nossa fé nessas verdades. E quanto mais a gente fortalece a nossa fé, mais a gente está... na verdade, quanto mais a gente fortalece dentro da palavra, a nossa fé é fortalecida junto, né? Porém, só que tem o porém também, né? Não é só o conhecimento que traz a fé, né? A gente pode ver lá em Hebreus 4:2, vai falar assim, ó: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Ou seja, existem pessoas aqui, como o Paulo está falando, que ouviram a palavra e que até conheceram da palavra, mas não tiveram fé. Então, não necessariamente o conhecimento quer dizer que a pessoa vai ser fortalecida na fé. É que, como eu falei aqui, a pessoa pode ter uma crença. Quantos que você não vê aí que às vezes começa a se aprofundar na palavra e às vezes de aprofundar na fé, acaba querendo aprofundar só no conhecimento, e o conhecimento não é a fé. A fé é quando a gente traz esse conhecimento nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz no dia a dia. Então esse conhecimento tem que ser posto em prática, né? Não basta então apenas o conhecimento, né? Mas o conhecimento é um passo que é muito importante para a nossa fé, que fortalece a nossa fé, que transforma, como a gente já estava comentando aqui um pouquinho antes, a gente de meninos em pessoas maduras na fé, né? Nessa fé que você está falando aí, o conhecimento da palavra, ele acrescenta a fé desde que ele vá e mova o seu coração, não somente o seu intelecto, né? A fé, a gente já ouviu muitas vezes que a fé, ela é prática e a fé, ela é um exercício, né? Então, o conhecimento, ele vai mexer com o seu intelecto e aquilo vai gerar mais, vai arder mais ainda no seu coração, sabe? Em cada vez você buscar mais o autor e consumador da nossa fé. Não apenas saber e conhecer as coisas a respeito da palavra, mas mudar suas atitudes, ser transformado, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, ter essa renovação de mente, que nem fala em Romanos 12, né, a metanoia. Para mim é tudo isso. Não apenas o intelecto, ela mexe no ser humano como um todo. Eu vejo na questão também, né, Anderson e Dani, que vocês falaram, de quebrar o orgulho, né? Porque quando você se depara com o conhecimento, e aí volta no que o Dani falou, o Anderson, a pessoa está cheia de crenças, mas Jesus, Deus, seguir o caminho, tem que negar o eu. E quando essas pessoas, você deu exemplo, ouviram, e eles se fecharam. Quer dizer, eles já sabiam qual que era o caminho,
que eles entendiam, né? Não eram pessoas leigas, mas eles se fecharam. Olha, eu não quero seguir, eu não quero sacrificar, eu não quero ter essa experiência. Então eles não deram continuidade. E realmente, para ela ser gerada e transformar numa fé genuína, ela tem então que ser valorizada nas nossas atitudes. Porque se eu só ouvir e eu ficar parado e não me mover, então Deus não está no negócio, né? A palavra, ela tem o poder de transformar, só que se eu não valorizar, lembra aquela passagem que Jesus fala para os discípulos, ó, se você for até tal cidade e eles não derem ouvido, sai, sacode a poeira dos vossos pés e o quê? Tem mais alma para ganhar, vamos para onde alguém está valorizando. Então ela vai ter o poder de transformar se eu valorizar. Se for realmente uma fé verdadeira, com o coração sincero. Só queria ler um versículo de Mateus 13, 20 e 21, 2 versículos na verdade, que fala assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então, é mais ou menos isso que o Wellington falou. Se você não como que você está preparado? Você tem fé, uma fé como a de Jó, uma fé inabalável, uma fé que não importa perseguições, não importa tribulações, a sua fé continua? Ou você é aquele que a hora que venha o tempo difícil, vem a tribulação, abandona e sai? Então, precisa ver que fé que a gente está tendo. Bom, então a gente pode fechar aqui a nossa primeira parte sobre fé. Acredito que semana que vem a gente tenha mais uma parte aí, a parte 2. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Quero agradecer então ao pessoal aqui que esteve participando, o Elton, o Pastor Edson, Anderson. E que vocês que também ficaram com a gente até aqui no final, nosso agradecimento aí. Também quero agradecer Anderson, Daniel, Pastor Edson, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que cada um de vocês que estão nos ouvindo, que essa fé venha a ser gerada, que nós possamos valorizar essa fé verdadeira que a Bíblia nos chama para exercer, pautada em Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Também gostaria de agradecer, obrigado ao pessoal da mesa, Dani, Wellington, Anderson, Carlos, Forrest, e agradecer a cada um aonde essa mensagem chegar, que possa ser de bom proveito, que possa surgir frutos disso que nós estamos fazendo aqui. Obrigado. Eu quero agradecer também, Daniel, o Wellington, o Pastor Edson, por esse tempo que nós passamos juntos aqui no podcast. Que esse podcast possa alcançar a vida de cada um que está ouvindo. E eu quero mandar um abraço aí pra galera da empresa. Aí, Deivão, valeu, obrigado, Deus abençoe.